Andar pelas estradas da Bahia não é nada fácil. O asfalto sem manutenção e o grande tráfego de caminhões pesados necessita dos motoristas muita atenção. Mas o caminhão promove um espetáculo de rara beleza com a Chapada Diamantina e sua região de serras. Um cenário majestoso e raro. Nossa viagem faz parte do intercâmbio do Colegiado dos Territórios da Cidadania do Tocantins ao polo da Chapada Diamantina e ao polo de Valente, na Bahia. Na verdade é o seguinte, esse é um programa de territorialidade, né, que está inserido no Ministério do Desenvolvimento Agrário através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, e nós estamos trazendo, esse roteiro é um roteiro para todos os territórios do estado de Tocantins, né, para o Jalapão, para o Bico do Papagaio, para o Médio Araguaia, para o Cantão e para o Sudeste. Quem está inserido nesse programa? Nesse programa, toda a comunidade dos territórios, né? Ao todo são 73 municípios no estado, nos 5 territórios, mas nessa viagem, por exemplo, está o pessoal da APA Cantão, do território da APA Cantão, que são 9 municípios. Então, está vindo aqui vice-prefeito, representantes do poder público, representante da sociedade civil, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, quer dizer, é o conjunto de atores que faz rodar o território. Então, a intenção dessa vinda, esse programa que a gente montou, é para um intercâmbio, quer dizer, é uma espécie de oficina, só que uma oficina vivenciada, né? Vendo uma coisa concreta, funcionando da forma que tem que ser, o que deveria ser em outros locais. O primeiro objetivo é conhecer experiências de turismo rural e ecológico, e a primeira parada de nossa viagem é aqui na Fazenda Pratinha, no município de Ceabra, Chapada Diamantina, Bahia. Nesse canto do Brasil, a natureza é mais que uma atração turística. É pura fonte de prazer, satisfação e alegria. Um local para relaxamento, consciência ecológica e muita aventura. A caverna da Gruta Azul, com água cristalina, inúmeros peixes e o microbúzios fascinam. A caverna tem aproximadamente 120 metros, com profundidade de 1,5 m a 2,5 m. Na Gruta Azul, ainda no complexo da Pratinha, a luz refletida no espelho d'água é cenário de intensa beleza. É permitido mergulho no local. Outro atrativo é a tirolesa. Turistas do mundo inteiro visitam o lugar, como esta família de holandeses. When did you arrive in Brazil? We came at 20 July. We like to visit Brazil because there are many kind of places that we want to see. We have seen Salvador, Olinda, Foz do Iguaçu, Pantanal, and we go Bonito. and we go to Rio de Janeiro also. Yes. Então, eles chegaram aqui dia 23 de julho, e já passaram por vários locais no Brasil, né? Eles decidiram vir porque a América do Sul é um local muito exuberante, né? Maravilhoso, como eles disseram. E já estiveram em locais como Bonito, como Pantanal, como a cidade de Salvador, e agora estão indo para o Rio de Janeiro. Pratinha já há muitos e muitos anos já recebia gente na época de se andava a cavalo, então já vinha gado da região de Goiás para a Feira de Santana e já tinha pouso de gado aqui, entendeu? Então, depois disso aí, transformou a época do circuito do diamante e por último agora o turismo. Então, com Lençóis como uma cidade com uma infraestrutura maior nessa área, está recepcionando o pessoal lá, e esse pessoal, o atrativo mais visitado hoje da Chapada Diamantina é a Pratinha. Conhecemos também em Iraquara, Bahia, a Gruta da Lapa Doce, considerada a terceira maior do Brasil. Sua dimensão ultrapassa 17 quilômetros mapeados, mas somente 850 metros são possíveis de serem percorridos pelo público. A Gruta da Lapa Doce faz parte de um complexo de cavernas calcárias. Lapa Doce, Lapa é centrada, né? Quer dizer, qualquer caverna, gruta é chamado Lapa. Aqui a gente tem uma caverna com água, né? Essa água é uma das melhores que a gente tem na região. Então o pessoal nativo botaram o nome Lapa Doce, quer dizer, Lapa é gruta e doce por causa dessa água. Nessa caverna com água tem uma espécie de peixe que é chamado bagre cego, que é um peixe albino. Ele é pequeno, é transparente e não tem olho. Ele tem 2 antenas.
Quer dizer, ele não precisa olho porque ele é habitado em lugar escuro, né? Quer dizer, já é habitado em caverna. É uma espécie bem rara esse peixe, né? Como eu falei para você, a gente vai visitar a Lapadossi 1, que está daqui a 100 metros, e essa que não é visitada é a Lapadossi 2, que ela vai sair em outro lugar. Quer dizer, ela tem mais ou menos 4 quilômetros, sai num povoado chamado Santa Rita, né? Que dá acesso por aqui. Exatamente, passando por aqui, passa por baixo da pista e sai nesse povoado. Seguimos viagem até chegar a Valente, a 238 quilômetros de Salvador, cortada pela rodovia do Sisal. A cidade, no começo do século XX, era uma imensa fazenda de gado. São cerca de 20 mil habitantes, quase 10 mil vivendo na zona rural, trabalhando na terra, principalmente em plantações de sisal. O município, emancipado em 12 de agosto de 1958, é considerado a capital do sisal. Aqui, os idosos têm o seu espaço para diversão. Nosso primeiro momento em Valente foi conhecer como funciona o CODE Sisal, Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável da região cisaleira do estado da Bahia. Nosso segundo momento em Valente foi na APAEB, Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da região cisaleira. A APAEB foi criada após uma mobilização ocorrida no final da década de 70, quando os agricultores do semiárido fizeram uma grande manifestação viajando até Salvador para pedir o fim do imposto que pagavam ao vender nas feiras livres o produto excedente da sua agricultura de subsistência caseira. Hoje, são 502 associações. Em 1980, foram criadas APAEBs em 6 municípios, posteriormente desmembradas em associações totalmente separadas juridicamente. Atualmente, com mais de 900 empregos gerados diretamente e movimentando milhões de reais na economia local, em forma de salários e compra de matéria-prima dos agricultores, a APAEB Valente continua lutando pelo desenvolvimento sustentável da região cisaleira, mantendo o homem do campo em condições dignas de vida. Atualmente, a APAEB mantém atividades como fábrica de tapetes e carpetes de sisal, empregando em média 500 funcionários, escola familiar agrícola, fundo rotativo, empréstimos aos pequenos agricultores para investirem na propriedade, pesquisa de tecnologias alternativas para o semiárido, entre outras diversas atividades, sempre valorizando o agricultor familiar. A indicação depois da consultoria foi isso. Vocês têm as APAEB, né, que abrange todos esses municípios, apontou para que nós continuássemos parceiros para fazer desenvolvimento sustentável no território, mas que cada um tivesse uma estrutura municipal, percebe? Municipal, que tivesse uma agilidade maior para acessar mercado. E aí isso foi feito. Visitamos a Cooperafes, Cooperativa das Mulheres Artesãs do Território do Sisal. Entre suas principais atividades, o movimento Fibras do Sertão. É uma articulação que reúne 144 mulheres, divididas em 10 núcleos de produção que atuam em 3 cidades, Valente, Araci e São Domingos. Além do sisal, também trabalham a fibra do caroá, outro cacto da região do semiárido, produzindo bolsas, tapetes, porta-joias, jogos americanos, cestas e outros objetos utilitários, além de bijuterias, colares. A cooperativa começou em 1999 com 54 mulheres e foi formalizada 2 anos depois. Essa é a palha do ariri. Ariri, o que é o ariri? Ariri é uma palmeira que a gente tem aqui na região, que ele nasce um coquinho. E do coquinho tem uma como que a gente pode chamar aqui? Tem uma amêndoa, e aí é comestível. Vocês exportam tudo isso? Esse produto, ele não foi exportado ainda, ele é um produto que a gente está utilizando aqui na loja em São Paulo, no Rio, na Central Artesol. No caso de exportação, nós temos só os chaveiros que a gente não tem aqui em estoque, mas é um produto mais de brinde. Tá. Hoje vocês têm quantos associados? Nós somos 122 mulheres aqui e distribuídas nos 3 municípios. Quais os municípios? Valente, Araci e São Domingos. Tá. Qual a renda mensal de cada mulher, cada Hoje associada? a renda mensal está em torno de R$150. Ah não, desculpa. Pois não. Isso é uma renda, é a média mensal de cada uma, tá? Cada uma. Não, eu não sei te dizer assim específico de quanto que é,
mensalmente cada um. Mas a renda, a média, é R$150. E quais são os produtos que vocês produzem aqui? Então, nós estamos produzindo utilitários, brindes e moda. Nos utilitários são cestos, tapetes, jogos americanos, descansos de panelas. Nos brindes são as caixas, bolacheiras, chaveiros. E na moda, bolsas, chapéus, colares. A mulher, para ser associada, precisa fazer o quê e ser o quê? Então, para ser associada, ela tem que saber fazer alguma técnica artesanal do que a gente já faz e fazer com qualidade. Passa 3 meses de experiência e depois desses 3 meses o núcleo de produção aceita ela e depois passa pela Assembleia Geral. Esta foi a primeira atividade econômica da APAEB. Começou com uma portinha junto da sede da associação e hoje é na prática o maior supermercado de Valente, embora conserve o nome original de posto de vendas. O estabelecimento serve para repassar ao mercado os produtos dos agricultores. Ao mesmo tempo, o posto de vendas procura vender mais barato para beneficiar o pequeno produtor associado da APAEB. Isso força os outros estabelecimentos da cidade a vender pelo menor preço possível, num movimento que acaba por beneficiar toda a população. Estamos em Santa Luz, a 258 quilômetros de Salvador. Sua população estimada é de 32 mil habitantes. A cidade é reconhecida na região pela produção do sisal, que foi mais intensivamente explorado até os anos 90. Aqui foi criado a CEAEG, Centro de Apoio aos Interesses Comunitários. Hoje são filiadas 50 associações com 6 mil cooperados. A Ascob Itapicuru, Cooperativa de Crédito Rural Vale do Itapicuru, é mais um forte empreendimento instalado em Santa Luz. O 3º ano eu já estava ficando desanimado, né? Rapaz, o negócio está difícil, né? Aí foi o último ano de resultado negativo. 4º ano, nós já fechamos com R$40 mil positivo de sobras, né? A cooperativa ela tem sua receita, despesa ela não tem lucro, ela tem sobra, né? Funcionamos hoje com 5 agências, né? 5 pontos de atendimento, né? Nesses municípios. E já começamos com 112 sócios, né? E com R$35 mil de capital, né? Que eu esqueci até de falar que quando o governo Fernando Henrique baixou a medida provisórias para 50 mil, mas quando faltava 2 dias para nós abrir novamente, ele revogou. Aí poderia valer os 3 mil novamente, né? Então foi bom que a gente já ficou com um capital maior. Então a gente saiu de 35 mil, hoje nós temos um capital, né? Só o patrimônio de referência, que são as cotas mais a reserva, mais o FAT, de 1.600.000. Já temos quase 6 mil sócios, né? Que já estão na cooperativa, né? Novamente em Valente, visitamos a APAEB, fábrica de tapetes e carpetes de sisal. Única no mundo onde o produtor é proprietário coletivo do processo de beneficiamento e produção. A produção de tapetes de sisal foi a solução encontrada pela APAEB para desenvolver a região sisaleira. Até então, o produto era pouco valorizado e o produtor vítima dos atravessadores que impunham o preço que queriam. A indústria possui modernos teares que produzem até 100 mil metros quadrados de tapetes e carpetes por mês. A fábrica funciona diariamente e gera cerca de 800 empregos diretos. A maior parte da produção é exportada para os Estados Unidos e Europa, mas o mercado brasileiro vem crescendo a cada ano. São 52 municípios hoje que têm como base econômica o sisal, né? O estado da Bahia hoje produz 179 mil hectares de sisal, 179 mil hectares de sisal. A maioria do sisal hoje está na mão ainda, está nas propriedades dos agricultores familiares, né? Assim, uma planta dessa, quando ela é implantada, é mais ou menos de 20 centímetros a 30 centímetros. A planta ela emite brotos pelo sistema radicular dela, aqui, ó. Através do sistema radicular, ela emite brotos, né, as mudazinhas, e depois é conduzida quando termina essa planta mãe. Uma planta dessa com 30 centímetros, ela começa a produzir com 1 ano. Essa aqui deve ter a média de 1 ano e meio. Essas mudas aqui é uma média de 1 ano, 1 ano e meio. Né? Então com 3 a 4 anos elas começam a produzir. A colheita é feita fazendo o corte das folhas, né? Você tem uma faca que é feita a colheita,
né? É cortado na base ali da planta, é retirado todas as folhas e deixa essa parte central aqui, em volta de seis folhas. Não pode cortar essa parte central. Aí se você corta no mês de agosto, quando é no mês de agosto do próximo ano, essas folhas que você cortou, elas vão regenerar, elas vão rebrotar toda de novo e recompõem toda a planta de novo. Esse ciclo se completa com 8 a 10 anos, ela continua produzindo. Quando ela não produz mais, que chega no ciclo final de produção, aqui no centro ela emite um pendão floral, uma flecha. Quando você vê um sisal com uma flecha aqui no centro aqui, é porque a planta não produz mais. As ações educativas da APAEB se estendem por várias áreas, sempre no sentido de promover a melhoria das condições de vida. A Escola Família Agrícola é uma das principais atividades nesta área. Aqui, os filhos dos pequenos agricultores aprendem técnicas de convivência com o semiárido e crescem com uma nova mentalidade, sabendo que não é preciso sair do sertão para a cidade grande, mas sim adaptar-se às condições da sua região. Diversas atividades econômicas são desenvolvidas na escola, servindo como um laboratório para definir o que pode e não pode ser feito nas condições do semiárido. A EFA faz parte de uma rede nacional e internacional de escolas com a mesma filosofia. As atividades econômicas desenvolvidas ajudam a sustentar o projeto, embora estejam longe de bancar todo o custo que é suprido com recursos próprios da APAEB, ajuda de organizações não governamentais, doações da comunidade e dos próprios funcionários da APAEB. A APAEB em Valente implantou também uma usina para processamento de leite que produz e comercializa doces, iogurtes e queijo com leite de cabra, que também está sendo pasteurizado. Como as cabras da região produzem pouco leite, a APAEB importou de Minas Gerais matrizes e um reprodutor, todos da raça parda alpina. As crias do sexo masculino são repassadas aos associados para serem feitos cruzamentos, melhorando a qualidade genética do rebanho local. Um dos objetivos desse trabalho é aumentar a produção de leite da região. Para isso, a APAEB mantém um projeto na Escola Família Agrícola com reprodutores e matrizes, cujas crias estão sendo repassadas aos associados. O laticínio vem gerando uma nova fonte de renda para o produtor. Sócios e funcionários da APAEB de Valente também podem desfrutar do lazer. Um clube social foi construído onde hoje se realiza diversas atividades. Sua estrutura possui quadra para a prática de diversos esportes, piscinas para adultos e crianças e campo de futebol society. O clube se transformou num ponto de encontro da cidade e frequentemente promove shows de artistas de renome. Aqui é a batedeira comunitária de Sisal. A cooperativa compra a produção dos agricultores. Depois da produção pesada, é aferida a umidade das fibras. Se mede a umidade. Qual é a umidade ideal? 16. 16 o quê? A umidade que vai ficar. Ah, tá. Vamos ver então aí. Aí deu o quê? Deu 14. Deu 14? 14. Isso significa o quê? Que tá bom. Que tá ótimo, né? É. Aqui trabalham mais de 40 funcionários. Com o objetivo de eliminar os problemas que impedem o crescimento das principais cadeias produtivas da região do Sisal, como a geração do trabalho e renda, foi criado o Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal, IDR Sisal, uma organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, sem fins lucrativos, um centro de geração e difusão de tecnologia localizado no município de Valente, tendo como área de abrangência os 20 municípios do território do Sisal. As principais atividades econômicas são o Sisal, caprinocultura e bovinocultura. O IDR Sisal tem como áreas de atuação introduzir novas tecnologias visando a melhoria dos sistemas de produção das cadeias produtivas, tornando os produtos mais competitivos. Os tocantinenses conheceram de perto um pouco da Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia, Arco Sertão, com sede em Valente. A associação é formada por 30 empreendimentos econômicos solidários dos territórios Bacia do Jacuípe, Sisal e Portal do Sertão. A organização promove a intercooperação dos empreendimentos filiados. Desta forma, ela busca a inclusão social e econômica dos empreendimentos através da formação política dos trabalhadores rurais, visando comercializar os produtos da agricultura familiar e economia solidária.
Esta é a sede da Agência Mandacaru de Comunicação e Cultura. Ela funciona no município de Retirolândia, a 230 quilômetros de Salvador, para a produção de notícias e materiais de comunicação voltados para temáticas de produção do desenvolvimento territorial sustentável no semiárido da Bahia. A Agência Mandacaru, ela trata de uma agência de notícias, mas o caráter dela é uma agência de notícias comunitária, né, do caráter comunitário, e que trabalha a mobilização do território através da comunicação social. Quais são as principais dificuldades? Na verdade, assim, a principal dificuldade, ela perpassa muito com relação ao contexto que se tem do território onde a gente mora, não é? Eu posso dizer que o que se tinha de dificuldades já passou e a gente tem agora uma série de coisas que podem caracterizar como vitória. Primeiro porque o território, no seu contexto, é marcado por uma série de questões que afetam a população. Uma delas é a própria estiagem. E isso não dá o caráter de sustentabilidade ao povo do território e assim a gente não encontra saídas para a sobrevivência aqui. Então, no início, ou seja, no processo de formação da Agência Mandacaru de Comunicação e Cultura, a principal dificuldade foi você ter pessoas que pudessem levar isso adiante pela própria característica de isso aqui não dá sustentabilidade o suficiente. Isso começou quando? Nós começamos enquanto projeto em 2002 e em 2005, no início de 2005, nós demos início à questão de formação da entidade. Você se mantém de que forma? Bom, hoje, como presidente aqui, eu me mantenho basicamente da Agência Mandacaru. Esse aqui, eu posso dizer que tudo isso aqui é o meu espaço de sobrevivência, porque é daqui que eu tiro o sustento através da produção, né? A gente produz mídia, a gente produz notícia, então tudo isso que a gente vem fazendo é o que dá a gente a sustentabilidade. Tomar a água das bicas na praça central da cidade é programa obrigatório aqui em Caldas do Jorro, distrito de Tucano, na Bahia. A área está sempre cheia de visitantes e moradores da estância. A água é realmente atraente, de sabor pouco acentuado e gosto alcalino. Apresenta uma cor levemente verde-azul, em grande volume e a temperatura de 48 graus Celsius, e a ducha torna-se deliciosa e relaxante. De acordo com as pessoas do lugar, sua ação é sedativa. A gente está aqui no Jorro, que é uma instância hidromineral. O Jorro é um distrito da cidade de Tucano e aqui nessa cidade as pessoas vêm para se tratar de algumas doença da pele, nos ossos, então é uma água mineral, como eu já disse, muito quente e as pessoas então vêm para aqui para se tratar e também para diversão, é um lugar bem legal. Chegamos na Serrinha, cidade localizada na região nordeste da Bahia, a 173 quilômetros de Salvador e 64 quilômetros de Feira de Santana. Cidade tranquila, destaca-se pela hospitalidade que recebe seus visitantes. Sua população é estimada em 70 mil habitantes. Aqui está instalado o COGEFUR, Conselho Gestor do Fundo Rotativo. Aqui se organizam os processos de recebimento e aplicação de recursos financeiros das agências financiadoras para as entidades filiadas. São mais de 30 organizações de várias cidades da região do Sisal e Sertão Baiano. Meu nome é Eliezer Araújo de Oliveira, eu moro aqui há 22 anos, nessa roça aqui. E comecei a criar cabra de leite, depois de vários, eu sempre tinha vocação por cabra, né? E depois de muitos, sempre criava, depois que eu vim para aqui comecei a criar as cabrinhas e sempre tinha vontade. Eu comprei um bode sangue, que tinha sido das cabras 19, e comecei a tirar o melhoramento, só com vontade. E depois de um curso que participei em Valente, na Copa Sisal, e aí comecei junto nesta luta, estamos aí até hoje, lutando, batalhando. Muitas coisas que foram passadas aqui, elas podem ser replicadas e atualizadas, adequadas à realidade do território do Tocantins, principalmente do Apacantão. Então hoje nós temos dentro do território do Sisal mais de 60 organizações que conseguem trabalhar, planejar, articular políticas públicas para que os beneficiados realmente tenham acesso àqueles recursos, àqueles projetos. Então o que eu deixo a vocês, a essas pessoas que aqui estiveram, é muito sucesso,
muito trabalho e colocar para todos e todas que a gente sempre se coloca à disposição para fazer essas discussões, até para, de repente, futuramente estar fazendo uma visita para fazer um processo de avaliação do que está dando certo, do que precisa ser melhorado, do que precisa ser avaliado, monitorado, para que realmente o desenvolvimento chegue em todas as partes do Brasil.